Deixe-me fazer uma pergunta simples. O que aconteceria se você descobrisse que o momento mais glorioso da vida de Jesus não foi uma celebração, mas um julgamento? As Escrituras nos lembram que Deus opera em mistério, e Mateus 17, 1 a 2, nos mostra algo que desafia toda a lógica humana. A maioria das pessoas assume que a transfiguração foi um momento de recompensa espiritual para os discípulos mais fiéis. Mas a história real revela algo muito diferente. Nesta jornada, vamos caminhar em 3 etapas. Primeiro, vamos entender por que aquele monte não foi um lugar de descanso, mas de preparação. Depois, vamos descobrir o que Moisés e Elias realmente disseram a Jesus. E, finalmente, vamos ver como aquele momento de glória estava conectado ao horror que viria dias depois. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a história real começa. Jesus subiu ao monte com 3 homens. Pedro, Tiago e João não eram os únicos discípulos fiéis. Eles não eram os mais santos. Eles não haviam provado nada que os outros não tivessem provado. Então por que eles? A resposta não está no que eles fizeram antes daquele dia. A resposta está no que eles precisariam carregar depois. Menos de uma semana antes, Jesus havia dito algo que nenhum deles conseguia processar. Ele falou sobre Jerusalém. Ele falou sobre sofrimento. Ele falou sobre morte. E depois, como se não bastasse, ele mencionou ressurreição. Os discípulos não entenderam nada disso. Como o Messias poderia falar em morrer? Como o rei prometido poderia ser rejeitado pelos líderes de Israel? Essas perguntas não tinham resposta no sistema de crenças deles. A subida ao monte não foi uma recompensa, foi uma estratégia. Jesus sabia o que estava por vir. Ele sabia que aqueles 3 homens veriam coisas em Jerusalém que quebrariam qualquer fé construída apenas em palavras. Eles precisavam de algo mais forte. Eles precisavam de uma âncora. E aquela âncora seria plantada no topo daquele monte, na presença de 2 figuras que ninguém esperava ver. Testemunhas não são espectadores. Espectadores assistem e vão embora. Testemunhas carregam o peso do que viram pelo resto da vida. Elas não podem esquecer. Elas não podem fingir que não viram. E mais importante, elas não podem negar o que presenciaram quando tudo ao redor parecer contradizer aquilo. Pedro, Tiago e João estavam prestes a se tornar testemunhas. Mas testemunhas de quê? De glória? Sim, mas não apenas isso. Eles seriam testemunhas de algo muito mais profundo. Eles veriam a confirmação de uma missão que estava em andamento desde antes da fundação do mundo. E essa confirmação viria de vozes que cruzaram o tempo e a morte para estar ali. Moisés e Elias não apareceram por acidente. Eles não eram ilustrações teológicas. Eles eram presenças reais, falando com Jesus sobre algo específico. E o que eles disseram mudaria tudo. Mas antes de entender a conversa no monte, precisamos entender o que foi dito no vale, porque foi no vale que tudo começou. Capítulo 2. O anúncio, que abalou tudo. Jesus sentou com os 12. Pela primeira vez, sem metáfora, sem linguagem velada, ele revelou o que o esperava. Mateus 16, 21 registra essas palavras com clareza brutal. Jesus precisava ir a Jerusalém. Ele seria rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Ele seria morto. E no 3º dia, a ressuscitaria. Essas palavras caíram como pedras em água parada. O silêncio que se seguiu não foi de reverência, foi de choque, foi de confusão, foi de medo disfarçado de incredulidade. Como o Messias poderia falar assim? As expectativas messiânicas em Israel eram claras. O Messias viria com poder. Ele restauraria o reino. Ele expulsaria os romanos. Ele estabeleceria justiça.
Nada disso incluía rejeição. Nada disso incluía morte. Pedro não conseguiu ficar quieto. Ele puxou Jesus para o lado e começou a repreendê-lo. Marcos 8:32 usa a palavra repreender de forma intencional. Pedro não estava fazendo uma pergunta respeitosa. Ele estava corrigindo Jesus. Ele estava dizendo que aquilo não podia acontecer, que aquilo não fazia sentido, que aquilo não era o plano. A resposta de Jesus foi imediata e cortante. E ele se virou e disse: "Para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens." Essas palavras não foram ditas com raiva. Elas foram ditas com autoridade. Jesus estava deixando claro que a lógica humana não tinha espaço para definir a missão divina. O que parecia derrota era, na verdade, o centro do plano. Mas os discípulos não conseguiam ver isso. Eles tinham construído uma estrutura mental ao redor de Jesus. Eles o viam como o libertador político. Eles o viam como o restaurador do trono de Davi. Eles o viam como aquele que traria glória visível para Israel. E agora, de repente, Jesus estava falando sobre ser entregue nas mãos de homens pecadores, sobre ser morto, sobre ressuscitar. A ressurreição era o único pedaço da frase que eles não conseguiam processar de jeito nenhum. Morte já era difícil, mas ressurreição, isso estava além de qualquer categoria que eles conheciam. Então, eles fizeram o que humanos sempre fazem quando confrontados com verdades que não cabem em suas estruturas. Eles ficaram em silêncio. Eles fingiram entender. Eles esperaram que aquilo fosse apenas uma fase. Foi dentro desse clima que Jesus chamou os três: Pedro, Tiago e João. Ele não explicou por quê. Ele não disse aonde estavam indo. Ele apenas começou a subir. E eles o seguiram. A subida foi longa. O monte era alto. E enquanto subiam, nenhuma palavra foi trocada. Não havia espaço para perguntas. Havia apenas a subida. Mas no topo, algo aconteceria que nenhum deles estava preparado para testemunhar. Algo que conectaria o anúncio no vale com a realidade do céu. Algo que provaria que o sofrimento que Jesus havia anunciado não era um desvio do plano. Era o próprio coração do plano. E essa prova viria de duas testemunhas que conheciam, melhor do que qualquer outro ser humano, o padrão de Deus para a libertação. Capítulo 3. Por que Moisés e Elias apareceram? No topo do monte, o rosto de Jesus começou a brilhar. Mateus 17:2 diz que seu rosto resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. E então, duas figuras apareceram: Moisés e Elias. Por que esses dois? Por que não Abraão, o pai da fé? Por que não Davi, o rei segundo o coração de Deus? Por que não Isaías, que profetizou sobre o servo sofredor? A escolha de Moisés e Elias não foi casual. Ela carregava peso teológico, histórico e profético. Para Israel, Moisés e Elias representavam as duas colunas sobre as quais toda a revelação de Deus havia sido erguida. Moisés era a lei. Elias era os profetas. Quando Jesus disse em Mateus 5:17 que não veio abolir a lei ou os profetas, mas cumprir, essas palavras tinham rostos concretos. Moisés e Elias eram esses rostos. Mas a escolha vai além da representação simbólica. Moisés e Elias foram escolhidos por causa do que eles experimentaram, por causa das marcas que eles carregavam. Moisés passou 40 anos liderando um povo pelo deserto. Ele mediou entre a santidade de Deus e a fragilidade de Israel. Ele conhecia a tensão entre o que Deus ordena e o que os humanos conseguem cumprir. Ele viu a glória de Deus na sarça ardente. Ele viu a glória de Deus no Sinai. Ele viu a glória de Deus no tabernáculo. Mas ele também viu a teimosia de Israel. Ele viu a idolatria. Ele viu a rebeldia.
E no final de tudo, Moisés morreu sem entrar na terra prometida. Deuteronômio 34, 4 registra que Deus mostrou a terra a Moisés, mas não o deixou entrar. Moisés construiu uma estrada que outros percorreriam. Ele ergueu um sistema de mediação que apontava além dele mesmo. Elias, por outro lado, carregava uma solidão diferente. Ele foi o profeta dos prodígios visíveis. Ele chamou fogo do céu no Monte Carmelo. Ele desafiou os profetas de Baal em praça aberta. Ele viu a mão de Deus operar com poder inegável. Mas depois da maior vitória de sua vida, Elias entrou em colapso. Ele fugiu da ameaça de Jezabel. Ele se sentou debaixo de uma árvore no deserto e pediu para morrer. 1 Reis 19, 4 registra suas palavras. Basta, Senhor, toma agora a minha vida. Elias havia chegado ao limite. Ele estava convencido de que estava sozinho, que sua fidelidade havia sido completamente inútil. Deus não respondeu com argumento. Deus alimentou o homem que havia chegado ao fim. E então revelou que havia 7.000 em Israel que não haviam se curvado a Baal. Elias não estava sozinho. Ele nunca esteve. Então, por que esses dois homens apareceram no monte? Porque eles conheciam algo que nenhum outro personagem nas Escrituras poderia substituir. Eles conheciam o padrão de Deus. Eles sabiam que liberdade dentro do sistema de Deus sempre tem um preço. Moisés viu o sangue nas portas no Egito. Ele atravessou o mar. Ele chegou do outro lado. Elias viu Deus operar com poder, mas também conheceu o peso da missão solitária. E agora, os dois estavam diante de Jesus. Eles estavam ali para falar sobre algo específico. Algo que conectava o êxodo do Egito, a travessia do deserto e a missão profética de Elias com o que Jesus estava prestes a fazer em Jerusalém. E essa conexão tinha um nome: Êxodo. Mas o que aconteceria se você descobrisse que esse êxodo não era apenas uma saída do Egito, e sim a maior travessia que a história já registraria? Capítulo 4. O significado do êxodo. Lucas 9:31 usa uma palavra específica para descrever o assunto da conversa entre Jesus, Moisés e Elias. A palavra é êxodos. No grego, essa palavra carrega séculos de significado. Êxodos não é apenas uma saída geográfica. É uma ruptura, é uma travessia, é a passagem de uma condição para outra. E essa passagem sempre envolve sangue, separação e uma nova realidade do outro lado. O êxodo do Egito foi o evento fundacional de Israel. Foi o momento em que Deus tirou um povo da escravidão e o transformou em nação. Êxodo 12 descreve a noite da Páscoa com detalhes precisos. O sangue do cordeiro nas portas, o anjo da morte passando, a separação entre os que estavam cobertos pelo sangue e os que não estavam, e então a saída, a travessia do Mar Vermelho, a liberdade do outro lado. Mas o êxodo não foi apenas um evento histórico, foi um padrão, foi a revelação de como Deus opera para libertar seu povo. E esse padrão sempre inclui os mesmos elementos. Primeiro, reconhecimento de uma condição de escravidão. Segundo, um preço pago para a libertação. Terceiro, uma travessia que separa o antes do depois. E quarto, uma nova realidade do outro lado. Moisés conhecia esse padrão melhor do que qualquer outro ser humano. Ele havia liderado Israel através dele. Ele havia visto o sangue nas portas. Ele havia atravessado o mar com paredes de água de cada lado. Ele havia pisado em terra seca do outro lado. E agora, ele estava no monte, diante de Jesus, falando sobre outro êxodo. Um êxodo que não tiraria um povo de um país, mas que libertaria toda a humanidade de uma condição muito mais profunda. A condição que prendia a humanidade era anterior a qualquer estrutura política.
era mais antiga do que qualquer reino. Era mais profunda do que qualquer lei escrita. Romanos 3, 23 declara: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecado não é apenas uma coleção de ações erradas. Pecado é uma condição de separação. É a ruptura entre o que um ser humano é e o que ele foi criado para ser. Nenhuma reforma moral pode resolver a ruptura na raiz. Nenhum esforço humano pode atravessar a distância entre a santidade de Deus e a condição caída da humanidade. A travessia precisava ser feita por alguém que tivesse autoridade sobre os dois lados. Alguém que conhecesse o peso deste lado e habitasse o outro lado. E esse alguém estava diante de Moisés e Elias, com o rosto brilhando como o sol. Moisés e Elias não estavam ali para celebrar. Eles estavam ali para confirmar. A conversa deles com Jesus não era sobre glória futura, não era sobre reino, não era sobre vitória. Era sobre o êxodo que Jesus estava prestes a cumprir em Jerusalém. Lucas 9:31 deixa isso claro. Eles falavam sobre a partida de Jesus, sobre sua saída, sobre sua travessia. Mas essa travessia não seria uma caminhada geográfica, seria uma descida à morte. E do outro lado dessa morte, uma ressurreição que abriria o caminho para todos os que crescem. O sangue do cordeiro no Egito cobriu uma família por uma noite. O sangue de Jesus cobriria toda a humanidade por toda a eternidade. Essa era a conversa no monte. Essa era a confirmação que os céus deram ao anúncio que Jesus havia feito no vale. Mas como Moisés chegou a entender isso tão profundamente? Capítulo 5. A jornada de Moisés. Até o monte Moisés não começou como líder. Ele começou como fugitivo. Êxodo 2 descreve como Moisés, ainda jovem, matou um egípcio que estava espancando um hebreu. Quando Faraó soube, Moisés fugiu para o deserto. Ele passou 40 anos em Midian, cuidando de ovelhas. Foi no deserto que Deus o encontrou. Êxodo 3, 2 registra a sarça ardente, a chama que queimava sem consumir, e a voz que chamou Moisés de volta ao Egito. Moisés não queria ir. Ele apresentou todas as desculpas possíveis. Ele disse que não era eloquente. Ele disse que o povo não acreditaria nele. Ele pediu que Deus enviasse outra pessoa. Mas Deus não aceitou nenhuma desculpa. Ele enviou Moisés de volta. E Moisés foi. As pragas que caíram sobre o Egito revelaram o poder de Deus de forma inegável. Cada praga atacou um dos deuses do Egito. O Nilo se tornou sangue. Rãs invadiram a terra. Piolhos, moscas, peste, úlceras, granizo, gafanhotos e trevas. Cada praga aumentou a pressão sobre Faraó. Mas foi a 10ª praga que mudou tudo. Êxodo 11, 4-5 registra o anúncio de Moisés. Assim diz o Senhor: à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. A única proteção era o sangue do cordeiro nas portas. Êxodo 12, 13 é direto. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. E vendo eu sangue, passarei por cima de vós. O anjo não passou por causa de mérito acumulado. Ele passou por causa do sangue. Não havia outra razão. Não havia exceção. Moisés viu o padrão operar com total materialidade. Ele viu as famílias hebreias protegidas. Ele viu o pranto no Egito. E então, ele liderou o povo para fora. Mas Faraó mudou de ideia. Ele enviou seu exército atrás de Israel. E quando os israelitas chegaram ao Mar Vermelho, eles viram os egípcios se aproximando. Não havia saída. Havia água à frente e morte atrás. Êxodo 14, 13 registra as palavras de Moisés: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. E então Moisés estendeu a mão sobre o mar. As águas se abriram. Israel atravessou em terra seca.
E quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram. Êxodo 14, 28 diz que nenhum deles sobreviveu. Moisés estava do outro lado. Ele havia atravessado. Ele havia visto a libertação de Deus com seus próprios olhos. Mas a jornada de Moisés não terminou ali. Ele passou 40 anos no deserto com um povo que reclamava constantemente. Eles queriam água. Eles queriam comida. Eles queriam voltar para o Egito. E no meio de tudo isso, Moisés mediava entre Deus e o povo. Ele subia ao monte para receber a lei. Ele descia para ensinar o povo. Ele via a glória de Deus, mas também via a rebelião de Israel. E no final, Moisés não entrou na terra prometida. Deuteronômio 32, 52 registra as palavras de Deus. De longe verás a terra, porém não entrarás nela. Moisés construiu o caminho, mas não o completou. Ele ergueu um sistema de mediação que apontava além dele mesmo. E agora, no Monte da Transfiguração, Moisés via o cumprimento. Ele via aquele que completaria o que ele havia começado. Mas e Elias? Qual era a marca que ele carregava? Capítulo 6. Elias e o peso da solidão. Elias apareceu em Israel num tempo de apostasia total. 1 Reis 16:30 diz que Acabe fez mais mal aos olhos do Senhor do que todos os que vieram antes dele. Acabe se casou com Jezabel, uma princesa fenícia que trouxe a adoração de Baal para Israel. Altares foram erguidos, profetas de Baal foram sustentados, e o povo de Israel se curvou diante de ídolos. Foi nesse contexto que Elias apareceu diante de Acabe e declarou: Tão certo como vive o Senhor, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1 registra essa ousadia. Elias estava declarando guerra espiritual contra o sistema inteiro, e Deus confirmou suas palavras. A seca veio. Não choveu por 3 anos e meio. Durante a seca, Deus escondeu Elias. Ele foi alimentado por corvos no ribeiro de Querite. Depois, Deus o enviou para a casa de uma viúva em Sarepta. A farinha e o azeite da viúva não acabaram enquanto Elias esteve lá. E quando o filho dela morreu, Elias orou, e Deus ressuscitou o menino. 1 Reis 17:22 registra esse milagre com simplicidade. Mas a solidão de Elias era real. Ele estava sozinho. Ele não tinha um grupo de discípulos. Ele não tinha uma estrutura de apoio. Ele tinha apenas a palavra de Deus. E essa palavra o levou de volta a Acabe. O confronto aconteceu no Monte Carmelo. Elias desafiou os 450 profetas de Baal em praça aberta. Ele propôs um teste: 2 altares, 2 sacrifícios. E o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram o dia inteiro. Eles cortaram a si mesmos. Eles gritaram, eles dançaram. Nada aconteceu. Então, Elias se aproximou do altar que havia construído. Ele o encharcou com água 3 vezes. E então, orou uma oração simples. 1 Reis 18:36-37 registra suas palavras. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me. O fogo caiu, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água. O povo caiu de rosto em terra e clamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias havia vencido, ou pelo menos parecia. Mas 1 Reis 19:2 registra a resposta de Jezabel. Ela enviou uma mensagem a Elias: Façam-me os deuses como lhes aprouver. Se de certo amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a vida de cada um deles. Elias fugiu. Ele correu para o deserto.
Ele se sentou debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias havia visto o poder de Deus operar de forma inegável, mas agora estava convencido de que tudo havia sido inútil. Deus não respondeu com argumento. Ele enviou um anjo que alimentou Elias 2 vezes. E então, Elias caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus. Foi lá que Deus falou. Não no vento, não no terremoto, não no fogo, mas numa voz mansa e suave. E revelou a Elias que havia 7.000 em Israel que não haviam se curvado a Baal. Elias não estava sozinho. Mas que papel esse peso tinha na conversa do monte? Capítulo 7. A conversa sobre o êxodo de Jesus-Moisés conhecia o padrão do êxodo. Elias conhecia o peso da missão solitária. E agora, os dois estavam diante de Jesus, falando sobre o êxodo que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. Lucas 9:31 é claro sobre o assunto da conversa. Eles falavam sobre a partida de Jesus, sobre sua saída, sobre o que precisava ser atravessado, sobre o que seria quebrado naquela passagem e sobre o que esperava do outro lado da morte. Essa conversa não era especulativa, não era teórica, era concreta. Era sobre sangue real, sobre dor real, sobre morte real e sobre ressurreição real. Moisés havia visto o sangue do cordeiro proteger as famílias em uma noite. Jesus seria o cordeiro definitivo, cujo sangue cobriria toda a humanidade por toda a eternidade. Elias havia enfrentado a solidão da missão profética. Ele havia sido rejeitado por seu próprio povo. Ele havia visto o poder de Deus operar, mas também havia conhecido o desespero de achar que estava sozinho. Jesus enfrentaria algo semelhante. Ele seria rejeitado pelos líderes religiosos de sua própria nação. Ele seria abandonado por seus próprios discípulos. Ele experimentaria a solidão mais profunda já conhecida na história humana. Mateus 27:46 registra suas palavras na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Esse não foi um grito de dúvida. Foi o grito de quem carregava o peso do pecado de toda a humanidade. Foi o grito de quem estava atravessando a separação mais profunda possível. A separação entre o Pai e o Filho. Mas a conversa no monte não era apenas sobre sofrimento. Era sobre cumprimento. Moisés havia construído um sistema de mediação que nunca poderia se completar sozinho. A lei revelava a santidade de Deus, mas também revelava a incapacidade humana de alcançar essa santidade por meios próprios. Hebreus 10:4 é direto. É impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras. Eles apontavam para algo maior. E esse algo maior estava diante de Moisés no monte. Elias havia carregado a voz profética até o limite físico e emocional. Ele havia chamado Israel de volta a Deus. Mas Israel não respondeu completamente. O reino continuou dividido. A apostasia continuou presente. E Elias sabia que sua missão, por mais poderosa que fosse, não completava a restauração final. Jesus completaria tudo. João 19:30 registra sua última palavra na cruz. Está consumado. Essa não foi uma expressão de derrota. Foi uma declaração de cumprimento. Jesus havia terminado o que veio fazer. Ele havia atravessado a morte. Ele havia carregado o pecado da humanidade. E do outro lado dessa travessia estava a ressurreição, a nova realidade, a abertura do caminho. Hebreus 10:19-20 explica: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu que separava a humanidade de Deus foi rasgado. Mateus 27,
51 registra que isso aconteceu no momento da morte de Jesus. O caminho estava aberto, e Moisés e Elias estavam no monte, confirmando que esse era o plano desde o início. Mas por que os discípulos precisavam testemunhar isso? Capítulo 8. O sangue que liberta o sangue sempre foi central no sistema de Deus, desde o início. Gênesis 3, 21 registra que Deus fez túnicas de peles para Adão e Eva. Para fazer túnicas de peles, um animal precisava morrer. O pecado trouxe morte, e a cobertura do pecado exigiu sangue. Esse padrão continuou através de toda a história bíblica. Abel trouxe um sacrifício de sangue, e Deus o aceitou. Noé saiu da arca e ofereceu holocaustos. Abraão foi chamado para oferecer Isaque, mas Deus providenciou um carneiro. Gênesis 22, 13 registra que Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele sacrificou o carneiro no lugar de Isaque e chamou aquele lugar de "O Senhor proverá". Esse nome não era apenas sobre aquele momento, era uma profecia sobre o futuro. O sistema de sacrifícios foi formalizado através de Moisés. Levítico 17, 11 declara o princípio: a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. O sangue representava a vida, e a vida era oferecida em lugar da vida do pecador. Cada sacrifício apontava para algo maior. Cada cordeiro morto era uma sombra do cordeiro que viria. E no Monte da Transfiguração, Moisés estava diante desse cordeiro. Jesus não era apenas mais um profeta. Ele não era apenas mais um mestre. Ele era o cumprimento de todo o sistema que Moisés havia construído. João 1, 29 registra as palavras de João Batista quando viu Jesus: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro da Páscoa no Egito protegia uma família por uma noite. O sangue nas portas era o sinal. Êxodo 12, 13 é claro: Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Não havia outra condição, não havia exceção. O sangue era a única proteção. Mas aquele sangue tinha limite. Ele cobria uma família, ele cobria uma noite. Ele não podia cobrir toda a humanidade por toda a eternidade. O sangue de Jesus podia. 1 Pedro 1, 18 a 19 explica: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço da redenção não podia ser pago com dinheiro. Ele só podia ser pago com sangue, e não qualquer sangue, sangue sem pecado. Hebreus 9, 22 resume o princípio: sem derramamento de sangue não há remissão. A remissão do pecado exigia sacrifício. E o sacrifício final foi oferecido em Jerusalém, no Calvário. Jesus foi levado como cordeiro ao matadouro. Isaías 53, 7 profetizou isso séculos antes. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus não se defendeu. Ele não resistiu. Ele se entregou, porque aquela entrega era o centro da missão. E Moisés e Elias estavam no monte, confirmando que essa era a única maneira, que o êxodo de Jesus através da morte era o cumprimento de tudo o que havia sido prometido. Mas os discípulos entenderam isso naquele momento? Capítulo 9. Pedro e a tentativa de parar o tempo. Pedro não entendeu. Marcos 9, 5 a 6 registra sua reação: Mestre, bom é estarmos aqui.
Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam aterrados de medo. Pedro estava tentando criar controle onde não havia. Ele estava tentando transformar um momento de revelação num acampamento permanente. Ele queria ficar no monte. Ele queria construir tendas. Ele queria evitar a descida. Porque no fundo, Pedro sabia o que esperava embaixo: Jerusalém, sofrimento, morte. Tudo o que Jesus havia anunciado menos de uma semana antes. E Pedro não queria enfrentar aquilo. Ele queria ficar onde a glória era visível, onde tudo fazia sentido, onde Jesus brilhava como o sol. Mas a glória do monte não foi construída para ser habitada. Ela foi construída para ser carregada. A transfiguração não era o destino, era a preparação. Pedro, Tiago e João precisavam ver aquela glória para que, quando vissem a humilhação em Jerusalém, eles não perdessem a fé completamente. Eles precisavam saber que o homem sendo cuspido, açoitado e crucificado era o mesmo homem cujo rosto brilhou como o sol. Que a cruz não era uma negação da glória, era o caminho para a glória. Filipenses 2, 8-9 explica esse padrão. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Pedro ainda estava preso à lógica humana. Ele via glória e queria preservá-la. Ele via poder e queria estabelecê-lo. Ele não entendia que a glória de Deus opera de maneira oposta à lógica do mundo. A lógica do mundo diz que poder é conquistado através de força. A lógica de Deus diz que poder é revelado através de sacrifício. A lógica do mundo diz que glória é visível e permanente. A lógica de Deus diz que glória muitas vezes está escondida na humilhação. E a maior glória de todas estava prestes a ser revelada no lugar mais improvável possível, na cruz. Mas Pedro não via isso ainda. Ele só via o monte. Ele só via a luz. E ele queria ficar ali para sempre. A proposta de Pedro foi interrompida. Mateus 17, 5 registra o que aconteceu a seguir. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. A voz de Deus cortou a fala de Pedro, e a mensagem foi clara. Não era sobre Moisés, não era sobre Elias, não era sobre 3 tendas, era sobre Jesus. E a instrução foi direta: escutai-o. Ouçam o que ele está dizendo. Prestem atenção às palavras dele. Não tentem corrigir, não tentem ajustar. Apenas ouçam e obedeçam, porque o que ele está dizendo é a verdade. Mesmo que não faça sentido para vocês agora, mesmo que pareça impossível, mesmo que vá contra tudo o que vocês esperavam do Messias, mas o que essa voz realmente significava? Capítulo 10. A voz que interrompeu tudo. A voz que saiu da nuvem não era nova para Pedro. Ele já havia ouvido algo semelhante antes. Mateus 3, 17 registra que, no batismo de Jesus, uma voz dos céus declarou: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas agora, a voz adicionou uma instrução: escutai-o. Essa instrução tinha peso. Deuteronômio 18, 15 profetizou sobre um profeta que viria. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvirás. Moisés estava falando sobre Jesus. E agora, no monte, Deus estava confirmando que Jesus era aquele profeta. Aquele que deveria ser ouvido acima de todos os outros. Acima de Moisés, acima de Elias, acima de qualquer voz humana. Marcos 9, 6 registra que os discípulos caíram com o rosto em terra, aterrados de medo. A presença de Deus é gloriosa, mas também é aterrorizante para seres humanos pecadores. Isaías 6, 5
registra a reação de Isaías quando viu a glória de Deus. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A santidade de Deus revela a impureza humana, e os discípulos sentiram isso no monte. Eles não estavam preparados para aquela experiência. Eles não tinham categoria mental para processar o que estavam testemunhando. Mas Jesus os tocou. Mateus 17, 7 registra suas palavras: levantai-vos e não temais. Quando eles levantaram os olhos, Moisés e Elias haviam desaparecido. Mateus 17, 8 diz que eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Essa foi a lição final do monte. No final, tudo apontava para Jesus. Moisés e Elias eram importantes. Eles representavam a lei e os profetas. Eles carregavam o peso da história e da revelação. Mas eles não eram o centro. Jesus era. Hebreus 1, 1-2 resume essa verdade. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o mundo. A revelação final de Deus não veio através de Moisés, não veio através de Elias, veio através de Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus deu uma instrução específica. Mateus 17, 9 registra suas palavras. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Essa instrução era estratégica. Se os discípulos contassem o que viram antes da ressurreição, ninguém acreditaria. E pior, criaria expectativas erradas. As pessoas esperariam glória visível imediata. Elas esperariam que Jesus estabelecesse um reino político. Elas não entenderiam que a glória do monte estava conectada ao sofrimento do Calvário, que a ressurreição só viria depois da morte. Então, Jesus pediu silêncio, não para sempre, apenas até que a história completa pudesse ser contada, até que a ressurreição provasse que tudo o que ele havia dito era verdade. Mas os discípulos entenderiam isso a tempo. Capítulo 11. O silêncio, que guardava um segredo. A instrução de Jesus para não contar a visão adicionou uma camada de mistério. Marcos 9, 10 registra que os discípulos guardaram a palavra entre si, mas questionavam o que significava ressuscitar dos mortos. Eles tinham visto a glória, eles tinham ouvido a voz de Deus, eles tinham testemunhado Moisés e Elias, mas eles ainda não tinham vocabulário para entender o que tudo aquilo significava. A ressurreição era um conceito que eles conheciam em teoria. Os fariseus acreditavam em ressurreição futura, mas ressurreição de uma pessoa específica, em um momento específico, antes do fim dos tempos, isso estava além de qualquer categoria que eles conheciam. Os dias seguintes foram tensos. Jesus continuou seu caminho em direção a Jerusalém, e a cada passo, a realidade do que ele havia anunciado se tornava mais próxima. Lucas 9, 51 registra que Jesus firmou o rosto para ir a Jerusalém. Ele sabia o que o esperava. Ele sabia que seria rejeitado. Ele sabia que sofreria. Ele sabia que morreria. Mas ele também sabia que ressuscitaria. E ele sabia que aquela travessia era o centro de toda a missão. O encontro no monte havia confirmado isso. Moisés e Elias haviam testemunhado. A voz de Deus havia declarado. E agora, Jesus caminhava em direção ao cumprimento. Pedro, Tiago e João o seguiam. Mas eles ainda não entendiam completamente. A compreensão só veio depois da cruz, depois da ressurreição, depois de Pentecostes. Foi então que as peças se encaixaram. Pedro, que havia tentado construir tendas no monte,
se tornou a voz que proclamou Jesus como Senhor e Cristo em Atos 2:36. Tiago, que havia testemunhado a glória, se tornou o primeiro apóstolo mártir, registrado em Atos 12:2. João, que havia visto o rosto de Jesus brilhar, a escreveu sobre a glória que viu em João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A memória do monte o sustentou através de tudo. O encontro de Moisés e Elias com Jesus no Monte da Transfiguração foi o ponto de convergência de uma linha que havia sido traçada desde o primeiro momento em que Deus prometeu redenção. Foi a confirmação de que o sofrimento anunciado não era derrota, mas cumprimento. Foi a revelação de que o êxodo de Jesus, através da morte, abriria o caminho para toda a humanidade. E foi a preparação de 3 testemunhas que carregariam aquela memória pelo resto de suas vidas. A glória do monte não era o fim da história. Era a âncora que os seguraria quando a tempestade viesse. E a tempestade veio. Mas do outro lado dela estava a ressurreição. E a ressurreição mudou tudo. Assine para mais revelações bíblicas que transformam a maneira como você lê as Escrituras. Deixe seu like se essa verdade te impactou. Comente sua interpretação sobre o que Moisés e Elias realmente disseram a Jesus. E compartilhe isso com outros que precisam entender a conexão profunda entre o monte e o Calvário. Porque essa história não termina aqui.